Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Saúde Além do Físico. E sempre estamos aqui aprendendo muito com os nossos convidados que trazem o seu conhecimento, as suas experiências. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Leandro Nunes, ele que é médico, psiquiatra, logoterapeuta e ele também faz parte da AME. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Denise. Uma alegria estar com vocês aqui, poder contribuir de alguma forma aqui com esse bate-papo e esse espaço tão rico que vocês oferecem de um olhar mais espiritualizado para a vida, né? Muito importante. Doutor Leandro, a respeito das pessoas que tentam se matar, qual que é o seu olhar enquanto psiquiatra no quesito de causas que levam a pessoa a chegar a esse ato extremo? Teria ligações com a infância, com traumas? Tá, legal. Eu acho que esse é um tema muito amplo, assim. Vale a pena a gente destacar alguns pontos de percepção e acho que até de entendimento para que a gente consiga clarear também aquele que está nos ouvindo a nossa possibilidade de entrar em contato com um tema que é tão tabu e por vezes nós acabamos mais nos distanciando, isso agravando a presença desse que é um dos fenômenos dentro dos quadros de saúde mais graves, né? Então, a questão do suicídio em termos de origens e possibilidades, ela como a grande maioria de quadros de uma ordem mental, emocional, ela pode ser multifatorial. Então, a gente nunca vai ter um único elemento a se destacar como o fator que gera todo um processo aonde a questão de se dar cabo à vida se torna realidade. O que a gente entende é que existem fatores que são agravantes desse processo e aí a gente vai ter como uma das principais causas o transtorno mental. Então, hoje, quando a gente pensa na questão do suicídio, a gente vem olhando um pouco mais para trás e vendo que naquela história existe algum sofrimento, um sofrimento mental, um sofrimento que toca as questões emocionais a ponto de fazer a pessoa se questionar sobre a vida e o quanto que vale a pena mesmo viver. E dentro desse sofrimento que se arrasta e se intensifica, entrar em contato com elementos que a protegiam de algo desta ordem e romper essa proteção não é um processo incomum. Então, quando a gente pensa no suicídio, a gente pensa nas suas causas tanto de ordem físicas quanto espirituais, a gente não pode simplesmente projetar o futuro deste ato, mas é importante que a gente olhe o presente. E mais do que isso, que tentemos até atentar, sendo aqui repetitivo na palavra, né, aos manifestos, às expressões que estão antes até mesmo desse sofrimento se tornar mais grave, a ponto de a gente poder atuar. O que a gente está falando? A gente está falando de um quadro de, às vezes, de um entristecimento, onde dentro da nossa casa aquela pessoa vai se isolando, ficando mais irritada, evitando contato, falando que a vida não presta para nada. Você vai vendo que a pessoa vai se desvinculando das suas rotinas do dia a dia, entrando no que seria algo mais próximo de um quadro depressivo, por exemplo. E dentro desse quadro vai se agravando, se agravando. Então, se a gente consegue perceber esses sinais, oferecer cuidado, oferecer tratamento psicológico, psiquiátrico, tratamento espiritual, ajudando aquele ser que está em sofrimento reencontrar entendimento para essa dor e buscar através dela as transformações necessárias, muito possivelmente ele encontrará nesse caminho respostas a fazer com que um movimento que, se não fosse cuidado, possivelmente poderia se desencadear em ideias suicidas, em planejamentos e até no ato em si. Então, se a gente começa a cuidar nesse campo de percepção e de atuação dentro do sofrimento, a chance desses fatores múltiplos que podem levar a um suicídio, eles encontram então aqui um lugar de escuta, de entendimento e de cuidado. E aí aquele que está passando por essa dor,
ele tende a buscar novas estratégias de lidar com ela. Então não teria um único fator, são múltiplos, mas mais do que a presença deles, talvez a nossa capacidade de estar mais sensível a essas manifestações seria o nosso ponto de observação assim mais importante. Porque nós vemos crianças, né, de 12 anos cometendo esse ato, 15 anos. Inclusive, eu me lembrei agora de uma amiga que separou-se e o filho dela foi morar com o pai. E ele era surfista, esse menino, muito ativo, e o pai procurou ele pela casa e ele estava no quintal enforcado, com 15 anos. E aí a gente fica se questionando mesmo. Da noite para o dia, de repente, o menino se foi. E se isso tem a ver com o contexto familiar, ou se também somado ao contexto familiar, os grupos de internet que estimulam, que ensinam as crianças e jovens a se matarem, colocando isso até como algo divertido, uma aventura. Como que os pais, né, professores, eu sou professora, o que nós podemos fazer para diminuir esse número, né, que vem crescendo de suicidas? Então, assim, vamos pensar nesse primeiro, o primeiro identificar esse ponto que você traz, as crianças, os adolescentes. Por muito tempo, às vezes achou que o suicídio estava muito ligado a pessoas adultas, idosos, que às vezes já não estão mais se conectando com a vida, e eles são sim também um dos públicos-alvos desse processo. Mas as crianças também estão envolvidas nessas necessidades de cuidado. Às vezes a gente vê uma situação e fala, do nada o fulano se matou. Esse do nada, às vezes é uma expressão muito simplista do processo. Existem, muito possivelmente, a gente não pode desconsiderar os casos de transtornos de impulso, onde a pessoa ela tem uma ação dispensada e, por vezes, muito abrupta, e se essa é uma ação que pode levar a um risco de vida, ele pode naturalmente morrer. Mas, para além desses quadros, existe um certo do nada que a gente estabelece como um lugar onde a gente não percebeu, mas às vezes os sinais foram apresentados. E esse talvez seja o ponto que a gente, pegando o gancho na minha fala anterior, deve trazer como foco de atenção. Mas para além disso, e aqui quando a gente pensa na atenção aos sinais, a gente já está olhando com um certo olhar de percepção de que algo está estranho naquele ambiente. Na escola, às vezes não está respondendo como respondia antes, está ficando mais isolado, tem ficado mais briguento, em casa tem ficado mais trancado no quarto, tem fechado só ali no celular, não querendo muita conversa, não tem comido muito. Então a gente percebe algumas mudanças que já são sinais. Mas um outro ponto, Denise, que eu acho que vale a pena a gente atentar e por vezes perceber o quanto que nós, até mesmo adultos, estamos desconsiderando é o que é a vida para a gente, o que é o processo do existir, o quanto que eu estou realmente vivenciando isso. Porque nessa percepção de elementos que talvez desconfigurem um processo natural daquela criança, daquele adolescente, ou pelo menos padrão dela, a gente às vezes esquece de perceber o contraponto que é os movimentos de vida daquela criança, daquele adolescente. E o quanto que nós temos nos descuidado dessas atuações em prol da vida. A gente pensa em combater a morte, combater o suicídio, combater o aborto, combater o uso de drogas. Mas a gente esquece que esses movimentos só existem porque é um esvaziamento do que é o viver, do que é o se vincular de uma forma mais profunda às expressões da vida, aos nossos sentimentos, às trocas mais humanas. Então a gente vai para umas relações onde o filho tem que acordar cedo,
ir para a escola, voltar da escola, ir para a academia, sair da academia, ir para o inglês, do inglês ele vai para o francês, do francês ele vai para a computação ou para alguma coisa de robótica, aí depois ele volta, aí tem que dormir para de manhã. Uma vida, se você pergunta para aquela criança, nem para a gente aquela vida faz sentido. Só cumprimento de obrigações. Só cumprindo obrigações. E aí, esse viver fica muito esvaziado. Até porque, na maioria das vezes, o elemento de conexão afetiva, que deveria ser o núcleo familiar, ele está muito distanciado. Ele vai encontrar com o pai e com a mãe fim do dia. Claro que a gente está aqui fechando um pouco o funil, né, dentro das realidades, mas é claro que isso simboliza muito das rotinas que a gente observa também. Mas é uma realidade. Não é de todo mundo? Talvez não seja, mas é uma marca muito presente na sociedade hoje. E esse campo de sustentação da vida, que é a conexão afetiva, que é a expressão do olhar mais humano, de perceber que está diferente, que está sentindo alguma coisa e que tem que compartilhar aquilo, se perceber, às vezes, fraco diante das necessidades do próprio filho e buscar formas de encontrar soluções junto com ele. Então, isso é a vida, isso é viver. Ficar num mecanismo de correria atrás de ganhos e de propostas de qualidade de vida que se sustentam em questões muito materiais, pode ser até um projeto que tenha como finalidade o bem-estar, mas que muitas das vezes não alcança essa finalidade. Quer dizer, a importância, então, do brincar, fazer brincadeiras, jogos, ouvir música, dançar, né, com os filhos, os pais com os filhos. E depois até na maturidade, a própria pessoa buscar momentos de contemplação junto à natureza, podem auxiliar. Sim, sim. Mais do que o que fazer, é mais como fazer. Você pode estar na sua casa com o seu filho, num dia chuvoso, que não dá para sair. Você não precisa ficar na frente de um filme necessariamente vendo, mas você pode ficar. E ali você conversar com ele, cutucar, fazer coisas, se envolver com ele ali naquele movimento. Estar realmente presente. Estar presente. E aí entra o celular de novo. Né? A pessoa fica ali e não está presente. Ela está conectada no celular, o filho também conectado no celular, e a conexão entre os dois não existe. Talvez o celular está vindo para isso, para mostrar para a gente que a gente precisa de se conectar um com os outros. Mas a gente ainda não conseguiu fazer essa leitura. E a gente está muito mais vendo os desdobramentos negativos da conexão com o celular do que com as pessoas. Mas eu entendo que esse é um processo. Vai chegar uma hora que a gente vai perceber a saturação disso. E vamos começar a ver que o próprio celular, o universo paralelo, ele não nos abastece. E a gente vai ter que reencontrar com valores que há muito tempo a gente já sabe que é o caminho dessas relações mais saudáveis, que é a conexão humana mais direta. Então, eu entendo que esses aparelhos, a tecnologia, ela pode sim ser distrações nesse caminho, no caminho do amor. Esses elementos são distrações, mas que a gente vai acabar chegando. Agora, quem está atento, e essa atenção não é necessariamente uma atenção externa, mas uma atenção interna daquilo que está preenchendo, daquilo que está fazendo sentido, muito possivelmente ele vai encurtar etapas. E, em vez de ele ficar passando e se embrenhando cada vez mais no mundo onde ele não vai encontrar sentido, ele vai perceber que andando por essa estrada já sinalizou que não dá. Ele vai recuar ou vai buscar outros caminhos. E, naturalmente, ele vai se chegar a si mesmo. Porque os caminhos ou os sinais de que esse caminho não está legal, eles são sinais do sentir. É a dor, é a tristeza, não é o racional, não é a lógica que te faz chegar nisso. Pela lógica, você vai buscando, você vai pensando, vai construindo. Mas chega uma hora que você vai vendo que você está nesse caminho do racional e ele não está conectando com o seu ser mais existencial. E quem vem te falar isso? A dor. A alegria também pode falar. A alegria, a gente fica tão eufórico que a gente só curte ela e continua não ouvindo a mensagem dela. Mas a da dor, como elas apertam, a gente para, a gente se tranca, a gente tenta ver possibilidades novas. Então eu entendo, sim, o celular entra, as tecnologias. Eu vejo isso como caminhos que talvez não precisam ser
tão necessários, mas que também vai acabar levando, às vezes não da melhor maneira, mas para esse encontro com a gente mesmo, assim. Doutor, esse esvaziamento que você comentou agora há pouco, ele é fruto dessa falta de atenção total? Ou pode até ser de outra vida? Ele pode trazer de outra vida, já nascer com esse esvaziamento? É difícil a gente precisar, quando a gente fala das questões, principalmente que envolve o nosso ser maior, assim, em termos de expressões do sentir, do pensar, das existências, a gente pontuar uma causa ou outra, assim, específicas. Claro que num processo de investigação a gente consegue, por vezes, identificar elementos que são bem significativos dessa atual desestruturação ou desse vácuo, desse vazio existencial. Ele pode estar relacionado com questões de outras vidas, até porque não existe outras vidas, existe uma única vida. E a gente vai experienciando momentos nessa estrutura mais densa, mais material nossa. Mas se a gente pensar enquanto um ser espiritual, a gente é um único caminhar nesse processo, né? Então, esses registros de outras encarnações, eles geram um impacto nesse ser, porque são as etapas que ele rotineiramente vai percorrer no seu caminho evolutivo. Então, isso vai ser material de influência nesse presente que a gente vive aqui agora. Mas, por vezes, esse vazio, ele também se dá por referências que nós colocamos que não atendem às necessidades da nossa alma. Então, eu, às vezes, me direciono para objetivos, intenções, propostas de vida que já não condizem com as necessidades que eu tenho. É como se eu quisesse, e aí não sei se todo mundo vai conseguir captar essa imagem, o pessoal mais antigo vai lembrar, é como se eu quisesse mandar um e-mail pelo aparelho de fax. Entendi. Se eu não me recordo, fax não mandava e-mail. Se em algum momento de transição existiu, eu não me recordo disso. Mas por quê? O nosso momento não é mais do fax. Na época do fax, mandar um fax, aquilo fazia sentido para você, te preenchia, te atendia. Hoje, você nem consegue, porque o fax não passa e-mail. A nossa época agora é do e-mail. Então você tem que ter uma forma de mandar o e-mail e não ficar buscando ou preso a elementos que já não nos preenchem mais para fazer as buscas mais profundas que a gente tem. Então as nossas buscas hoje, o que nos preenche, não vai ficar só no campo da razão, da lógica, da coisa objetiva. Ela toca as questões do nosso sentir. Então, se a gente não aprofundar nesse processo e vivenciar as expressões do sentimento e, naturalmente, com elas encontrar reverberações de uma postura mais egocentrada ou de uma postura mais altruísta, e nessas expressões diferenciadas ver o que mais nos traz saúde e bem-estar e conseguir caminhar por elas. Se a gente não fizer isso, ficar ainda querendo mandar e-mail por fax, a gente vai continuar sentindo um vazio, uma falta de preenchimento, uma incapacidade diante daquilo que está acontecendo ali. Entendi. Não sei se a imagem que deu para... Eu entendi, a sua metáfora foi perfeita, quer dizer que o melhor é sentir o vazio, busque entender de onde que ele vem, o que está faltando, ou o que eu realmente desejo para mim, possa ser um caminho, um questionamento profundo, mas às vezes precisa de ajuda, ou quase sempre precisamos de ajuda. Esse processo, é claro que a gente consegue fazer sozinho, mas ele é mais difícil. Até porque nós somos seres criados para estar em coletividade. E essa coletividade potencializa os caminhos que eu escolho. O caminho da ajuda é também um caminho que a coletividade pode ajudar. Então, a busca por profissionais que tenham um olhar técnico, que capacitado para fazer um estímulo a essas autopercepções é sempre um facilitador. Mas eu entendo que não adianta só buscar, tem que vivenciar o processo, porque as etapas de um autoconhecimento, elas vão naturalmente passar
por uma autopercepção, uma identificação com aquilo que não mais ecoa ou aquilo que já não mais me sustenta, e o que eu faço diante disso. E muitas das vezes o nosso sentir vai ser um canalizador de orientação para os caminhos que a gente vai ter que tomar. Não que a gente não vai usar o racional nesse processo, mas é como se o coração te direcionasse e você usasse o cérebro, aí eu estou usando duas imagens aqui, para te ajudar a escolher a estrada melhor. Então eu tenho que ir para o norte, mas eu vou na estrada de terra, eu vou na estrada de chão, batido, ou já vou no asfalto. Dentro dos recursos que eu tenho, dá para mim ir pelo asfalto? Dá, é melhor é o asfalto. Quer dizer, o coração te direcionou e a razão vem ajudando a te dar a melhor estrutura para esse processo. Então, esse trabalho, a terapia, e às vezes dentro se tiver um quadro naturalmente mais patológico se apresentando dentro desse vazio, dessa dor existencial, aí a busca por algum tratamento até medicamentoso, junto com as propostas terapêuticas que vão ser, no fundo, Denise, uma forma da gente tocar essa essência espiritual que é o que pode ser também amparada, sustentada, estimulada pelo um olhar mais profundo do que é esse campo espiritual. Então, quando a gente fala das questões profissionais, a gente de apoios da nossa rede de ajuda, de interfaces aí, de um suporte, a gente pode conectar a isso as questões do que é oferecido dentro de uma casa espírita, por exemplo, tanto na questão de você conhecer essa dimensão espiritual, quanto no campo de você receber tratamentos fluídicos, passe, mas principalmente no que é o fortalecimento das nossas conexões. E nada melhor para nos ajudar nesse movimento de conexão, que é um movimento alimentado pelo amor, que é a proposta da caridade, de se colocar para o outro, de se ultrapassar limites de um ego para o bem-estar dessa coletividade que a gente vive a vida. Então, essas que são algumas primícias ali da terapêutica espírita, sim, pode ser um elemento muito favorável em todo esse processo que, junto com o acompanhamento psicológico, se necessário, talvez psiquiátrico, enriquece ou traz mais repertórios para aquele que está passando por um sofrimento. E para nós terminarmos, uma última pergunta. Você poderia dar um depoimento de experiências com pacientes felizes, de sucesso, que tenham buscado a sua ajuda, né, como profissional, dizendo eu quero me matar? Um número expressivo que você tem atendido e principalmente, né, o sucesso desses tratamentos. Não, sim, eu acho que o sucesso é muito natural que a gente, enquanto quem está de fora, entrando em contato com um familiar ou um amigo, ou quando a gente mesmo está pensando em se matar e em algum momento passa por um processo terapêutico e essas ideias vão sendo ali esvaziadas, é claro que a gente, não só quem está passando pelo processo, sente uma mudança interior muito impactante. Quem está próximo, acompanhando o sofrimento, também na sua angústia, também se sente ali mais aliviado, mais tranquilo. Nós, enquanto profissionais, percebemos que aquela resposta terapêutica, ela também ecoa dentro de nós. Mas mais do que isso, eu acho que cada momento que a gente encontra uma dor, um sofrimento, sendo ela já desta ordem do suicídio ou algo que se antecede a isso, mas você consegue perceber que aquela dor foi identificada como um fator de crescimento, como uma possibilidade de mudança de vida, de subir um degrau, isso mexe muito com a gente enquanto um profissional. Assim. Você consegue ver que aquele sofrimento, aquele elemento que foi simplesmente uma expressão de um desequilíbrio interno, encontrou
no seu estímulo, não só a dor, porque é o que a gente mais às vezes fica incomodado, mas a forma de cuidar daquilo e se transformar uma pessoa melhor. Então, esses movimentos que acontecem a todo tempo na nossa vida, assim, porque acaba que é isso que a gente faz, né? Da mesma forma que a cozinheira todo dia faz uma coisa gostosa, que a professora está lá e Aham. a gente fica nesse movimento de tentar despertar as pessoas, trazendo naturalmente um alívio para o seu sofrimento, mas mais do que isso, ressignificando um pouco o porquê daquilo existir e como encontrar naquilo ali caminhos para um novo despertar para a vida. Então, acho que esse é o ponto que, em cada encontro, às vezes mais difíceis, às vezes mais tranquilos, a gente acaba se enriquecendo nessas trocas que a gente faz com os pacientes, né? Que maravilha! E você pode agora deixar uma mensagem final Ah, sim. Eu olho para algum lugar para cá? para cá? Não, eu primeiro agradecer poder estar com vocês aqui, mas a mensagem que eu queria deixar é para quem está passando nesse momento por um momento desafiador, de dor, de sofrimento. Eu acho que mostrar a possibilidade de saída é a principal ferramenta que a gente tem, e para isso a gente precisa de ser escutado por você. A gente precisa que você que está sofrendo busque ajuda. A gente está aqui, às vezes num consultório, às vezes numa casa espírita, às vezes num grupo de amigos, mas a gente precisa que você está passando por um momento de dor, de dificuldade, que a gente entende ser, às vezes, difícil de sair do lugar que está, mas a gente precisa que você busque, porque nós estamos aqui para ajudá-lo. E mais do que isso, nós temos possibilidades de encontrar junto com você caminhos diferentes desse que agora está batendo a sua porta. Então, acho que a mensagem fica da importância da gente identificar nessas dores e buscar possibilidades diferentes com aqueles que de alguma forma se colocam para ajudar nesse processo. Muito obrigada, foi muito enriquecedor, realmente muito aprendizado, e nós aqui somos os primeiros a aprendermos. Muito obrigada por você sempre estar aí nos assistindo. Mais uma vez, a gente sempre pede, né? Não vamos cansar de repetir para compartilhar, curtir, porque essa mensagem precisa chegar e atingir a muitas pessoas que estão aí sentindo esse esvaziamento, esse vazio e precisam de um socorro. Até a próxima!